Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Code. Estamos aí numa série de vídeos falando sobre lógica de programação. A gente já teve dois vídeos, primeiro falando sobre algoritmos e o segundo falando sobre variáveis, estruturas, tipos de dados, né? Diferença entre variáveis e constantes e tudo mais. Então esse é o terceiro vídeo, né? A gente vai falar aí hoje sobre estruturas de condição, né? A gente vai falar sobre condicionais, mas se você não viu os primeiros vídeos, eu recomendo fortemente que você assista, de preferência em ordem, né? Assista primeiro sobre o algoritmos, depois sobre variáveis e tipos de dados, e então volte para esse terceiro vídeo da série. Então vamos começar já direto na tela. A gente está aqui com o Portugal Web Studio. Eu vou abrir o nosso algoritmo aqui, né, para falar então sobre condicional. E basicamente a gente tem aí dois tipos, né, de condicionais, ou pelo menos os principais aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a gente vai começar falando sobre o primeiro tipo de condicional, que é o se, certo? Então, aqui a gente tem, né, uma variável chamada número do tipo inteiro, sendo declarada aqui no início do programa, né, do algoritmo. A gente tem um escreva-leia, né, básico ali para pedir para o usuário que estiver executando o programa informar, né, um número qualquer. E aí a gente está dizendo aqui que de preferência, né, tem que ser um número inteiro, né? Então, até porque se não for, né, a gente teria um probleminha, né? Então, a gente viu isso no vídeo passado. Se você ainda não viu, corre lá. E aí depois a gente tem aqui a variável resto, que é do tipo real e que por sua vez a gente está pegando aí o valor do que o usuário digitou, né? E foi atribuído para a variável número. E esse valor a gente está fazendo um tipo de operação aí que eu ainda não tinha comentado, que é representado aqui por esse porcento, né? Essa porcentagem. Eu já até tinha mostrado no outro vídeo, né? Os cálculos básicos ali que a gente tem de mais, menos, vezes, divisão, né? Enfim, esse aqui, ele nada mais é do que uma divisão. Porém, ao invés de a gente pegar o resultado da divisão, a gente pega o resto da divisão, certo? Então, normalmente, quando a gente usa esse operador aqui, alguns chamam de mod, né? De resto mesmo, enfim. Mas, basicamente, a ideia é essa. A gente está pegando o valor que o usuário digitou, dividindo por 2, e ao invés de pegar o resultado dessa divisão por 2, a gente está pegando o resto dessa divisão, certo? E aí a gente armazena esse valor aqui na variável resto. E então a gente chega no primeiro tópico e o primeiro item de condicional que a gente vai ver hoje, que é a estrutura do se, certo? Do se ou se e se não, né? Basicamente a gente começa de fato com o se, e aí a gente tem aqui um abre e fecha parênteses aqui, onde a gente tem o que a gente chama de condição, de fato, né? Então aqui seria uma condicional, aqui seria a condição que a gente tem aqui para ser validada, certo? E basicamente a minha condição é resto é igual a zero. Por que igual a zero? Aqui quando a gente tem apenas um igual no código, a gente está falando de atribuição, certo? Então, basicamente, quando eu tenho a variável resto aqui, igual, e aí eu tenho essa operação aqui, né? Que é o valor da variável número, dividindo por 2, eu quero pegar o resto dessa divisão, e eu estou atribuindo esse resultado para a minha variável resto, certo? Isso é o que a gente faz com um igual. Agora aqui, a gente tem dois iguais, certo? Então, muita atenção a isso. Quando a gente tem dois iguais, seria justamente para fazer essa comparação, certo? Então, deixa de ser uma atribuição, quando é apenas um igual, e passa a ser uma comparação com dois iguais. Então, basicamente, eu estou comparando o lado esquerdo com o lado direito aqui, né? Então, eu tenho o valor da minha variável resto, e eu quero saber se o valor dessa minha variável resto é igual a zero, ok?
E aí a gente tem o primeiro bloco aqui, né, que é identificado por o abre e fecha chaves aqui, né? Então a gente tem o bloco do C, de fato. Então tudo que tiver aqui dentro desse bloco, como por exemplo, escreva o número é par, ele só vai ser executado se essa minha condicional for verdadeira, ok? Se ela não for verdadeira, aí a gente cai então para o senão, certo? E aí a gente, no caso, né, então aqui na sintaxe a gente finaliza aqui o bloco do C, a gente escreve senão, certo? E aí abre um novo bloco para daí sim colocar tudo que a gente precisa nesse segundo fluxo, digamos assim, né? Que seria executado caso a nossa condição ali for falsa, né? Caso a nossa condição não for atendida. Ou seja, se o valor que o usuário digitar, né, seguindo a lógica que a gente colocou aqui, se o valor que o usuário digitar dividido por 2 tiver um resto de divisão igual a zero, o valor, né, do número digitado pelo usuário é par. Então, ele vai vir aqui no nosso C, ele vai validar, né, que o valor da variável resto é igual a zero, porque todo número dividido por 2 é zero, né? E ele vai escrever esse texto na tela aqui, o número é par. Se não, né, se o usuário digitar um valor ímpar ali na tela, a variável resto não vai ficar com valor igual a zero, né? Então essa nossa condição não vai ser atendida. E aí ela vai entrar aqui no senão e vai escrever na tela o número é ímpar. Eu vou executar aqui, deixa eu subir aqui a barrinha de exibição, e aí ele está perguntando ali para a gente, né? Digite um número na tela. Eu vou colocar aqui o 6, vou dar um Enter, e aí a gente vai ver a mensagem ali que o nosso programa mostrou, né? O número é par. Se eu executar de novo, né? E colocar aqui o 5, só para mostrar, ele vai dizer que o número é ímpar, certo? Então, basicamente é dessa forma que funciona a estrutura condicional C, certo? E aí a gente tem, né, como expandir, digamos assim, o C, colocando quantos Cs a gente queira aqui, no caso, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar esse C não para baixo, e eu poderia ter mais um C aqui, e aí no lugar do C não eu colocaria o C, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves também, certo? E aí, agora, eu teria um segundo C, digamos assim. Então, aqui nesse caso, né, não faria sentido lógico nenhum a gente ter isso aqui, óbvio, né, pelo que a gente está executando, mas só para mostrar mesmo, eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar resto igual a 1, por exemplo. E aí eu posso vir aqui e colocar, para que esse resto for igual a 1, eu escrevo aqui, sei lá, o resto é 1, por exemplo, né? Então, basicamente, eu posso repetir esse trecho aqui quantas vezes eu quiser. Então, se a gente tiver, né, em alguma situação, alguma condicional que possam, né, ter valores diferentes e que eu possa validar com mais de uma, né, mais de um valor, enfim, a gente pode ir adicionando quantos Cs a gente quiser. Então, ele sempre vai fazer a mesma lógica, né? Ele vai primeiro verificar aqui se o valor da variável resto é igual a zero, né? Então, ele vai validar a minha primeira condição. Se tiver ok, ele executa o que tiver aqui dentro e fechou. Se não tiver ok, ele verifica a segunda condição. Então, se o resto não for igual a zero, ele vai verificar se o resto é igual a 1. Se for igual a 1, ele vai entrar aqui dentro, vai executar o que tiver aqui e fechou. Se também essa condição não for validada, aí sim ele vai entrar no senão, que seria, digamos, o nosso cenário default ali, né? O nosso cenário padrão, certo? Então, com C eu posso ter quantos Cs eu quiser aqui, quantos forem necessários, certo? Se não, né, nesse nosso caso aqui, não faz muito sentido, então ou o resto vai ser igual a zero, ou, né, pode ser qualquer outra coisa, ele vai ser ímpar, então a gente tem apenas um C e um C não, ok? Essa é a estrutura básica do nosso C. E aí a gente vai para a segunda estrutura que a gente tem aqui, e antes de ir direto para ela, né, só dando um adendo aqui, a gente tem, né, você já deve ter percebido,
que a gente tem esse bloco de código aqui embaixo que ele está verdinho, né? Ele está um pouquinho diferente aqui as cores da parte de cima. Isso aqui, para quem não sabe, né? Para quem nunca viu, é o que a gente chama de comentar trechos de código, né? Comentar blocos de código. Basicamente, a gente está dizendo aqui, no caso para o Portugal, que a gente não quer que ele leve em consideração o que tiver com essas duas barras na frente. Então, toda linha que tiver barra aqui na frente, né, duas barras, ele vai desconsiderar, vai passar por cima e não está nem aí para o que tiver escrito aqui. E aí a gente tem o atalho no teclado, né, que é Ctrl barra, então eu posso, ou vir em apenas uma linha, colocar Ctrl barra, e aí ele vai descomentar. Se eu colocar Ctrl barra de novo, ele comenta. Ou então eu posso selecionar o bloco de código que eu quero comentar ou descomentar e apertar Ctrl barra, né? E aí ele vai ficar fazendo essa chaveação, comentando e descomentando, certo? Ou, né, claro, eu posso vir aqui e apagar manualmente também, ou colocar, caso, né, se por algum motivo o atalho no seu teclado não funcionar, pode só vir direto aqui e colocar barra aqui manualmente e ele vai funcionar da mesma forma. Claro que aí, sem o atalho, não seria possível fazer aqui comentar um bloco inteiro, né? Você teria que vir aqui linha por linha e colocar o barra aqui, né? Então, nesse caso, o atalho ajuda bastante. Então, né, passando esse adendo, eu vou agora descomentar a parte que estava comentada ali embaixo e vou comentar a parte do C. E aí a gente vem para o segundo tipo de estrutura condicional que a gente tem aqui no Portugal, né? Enfim, nas linguagens de programação em geral, que seria o escolha caso, certo? A lógica aqui que a gente está aplicando com ele é a mesma do C, certo? Exatamente a mesma, tanto que a parte de cima aqui nem está sendo modificada, a gente vai continuar usando a variável resto do mesmo jeito, e o resultado do nosso, né, a saída do nosso programa vai ser exatamente a mesma. A única coisa que está mudando realmente seria a estrutura escolhida, né? A forma como a gente está fazendo essa nossa condicional. Então, basicamente, com escolha, ele tira ali essa parte da condição que a gente tem aqui no C e ele faz um pouquinho diferente. Então, basicamente, aqui entre o parênteses, né, a gente começa escrevendo escolha, né? E aí entre o parênteses a gente apenas recebe aí pode ser uma variável, pode ser o que for, porque a gente apenas precisa de um valor, né? Um valor para ser validado. Tendo esse valor aqui, que nesse caso a gente está utilizando o valor de resto, né, da variável resto, a gente abre e fecha as chaves, e aí a gente começa então a parte dos casos, né? E aí a gente tem aqui o primeiro caso 0, 2 pontos, e perceba, inclusive, que tem a gente chama de indentação, né? Que é quando um bloco de código está um pouco mais à direita do que a linha anterior. Então, isso é bem útil até para a gente conseguir, conseguir identificar, né? Conseguir se achar melhor no código. E aí a gente tem aqui, então, o caso 0. E, basicamente, essas duas linhas, o escreva e o pare, eles estão dentro do caso 0. Certo? E aí, basicamente, dentro do caso 0, eu estou escrevendo a mesma coisa que eu escrevia lá no C, né? Então, o número é par, caso o valor de resto for 0. Caso contrário, então, se o valor de resto for qualquer outra coisa, né? Não importa o valor, mas se for qualquer outra coisa diferente de 0, aí ele vai entrar aqui e vai escrever o número é ímpar. Antes de mais nada, eu vou executar aqui, já para mostrar para vocês, ó, que o resultado é o mesmo. Então, vou colocar aqui 6, ele vai dizer o número é par. Se eu executar de novo e colocar 5, ele vai dizer o número é ímpar, certo? Então, é o mesmo funcionamento, a mesma coisa, porém com uma escrita diferente, né? Uma opção aqui diferente de a gente fazer essas condicionais. E aí tem alguns detalhezinhos importantes aqui no caso do escolha, né? Então, primeiro, da mesma forma que eu falei do C, eu posso ter quantos casos eu quiser aqui, quantos casos eu precisar. Então, eu posso vir aqui, colocar caso 1, colocar 2 pontos, e aí, né, eu dou para a linha de baixo aqui, dou um tabzinho para ele identar aqui, né? E posso fazer aqui o que eu quiser também. Então, posso vir aqui, colocar escreva, colocar
o resto é 1, né, por exemplo. Enfim, posso colocar o que eu quiser. E o detalhe importante aqui nesse caso é que a gente tem, né, como você percebeu, esse pare aqui, certo? Para que serve esse pare? Todo caso que eu tiver, tirando o caso contrário, né? Então, exceto o caso contrário, qualquer outro caso que eu tenha aqui dentro do meu escolha, eu preciso sempre, obrigatoriamente, terminar com essa palavrinha pare, certo? Por quê? Porque se eu não tiver essa palavrinha pare, ele vai acontecer o seguinte, ele vai chegar aqui, vai validar, o valor de resto é 0, se o valor de resto for 0, né, caso o valor de resto for 0, ele vai entrar aqui e vai escrever isso aqui. Se eu não tiver esse meu pare aqui, ele entrou aqui, escreveu isso aqui, porém ele não leu, né, não achou aqui a linha de pare. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir para o caso 1, né, vai validar o caso 1. Se ele entrou no 0, né, então obviamente o resto é 0, então ele não vai entrar no caso 1. Porém, ele vai entrar no caso contrário, que é o nosso caso padrão, certo? Então, eu vou, até para mostrar, né, simplificar aqui para vocês, eu vou tirar esse caso 1 aqui, que não faz muito sentido. E aí eu vou deixar esse pare aqui, a linha do pare comentado, certo? Então, né, como eu falei, o Portugal vai ignorar essa linha aqui, porque eu coloquei o barra na frente, e vou executar novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o 6, e vocês viram que antes, quando eu coloquei o 6, ele apenas mostrou o número é par e finalizou o programa, certo? Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar o número 6, vou dar Enter e ele vai dizer o número é par. Ok, ele entrou aqui no caso 0, escreveu que o número é par. Porém, como ele não achou a linha pare, ele entrou também no caso contrário. Então, ele escreveu aqui na tela também que o número é ímpar, certo? Então, o pare, ele serve justamente para isso. Para que quando ele entre em algum desses casos, que não seja o caso contrário, ele execute o que a gente quer que ele execute e, assim que ele terminar essa execução, ele pare a execução do escolha, certo? Então, o pare, ele vai parar a execução do escolha. Então, assim que ele chegar no pare, não importa o que tem embaixo, não importa o que tenha no caso contrário, ele vai sair daqui, vai sair do escolha e vai continuar a vida seguindo aqui o que tiver depois do escolha, né? Então, o pare, ele serve justamente para isso. E, como eu falei, o caso contrário, né, é o caso padrão aí, então, sempre que a gente tiver o escolha aqui e o valor aqui da nossa condição não for atendida por nenhum caso que a gente tiver, ele vai sempre cair por default no caso contrário, certo? Agora, né, só executar aqui de novo, né, que eu descomentei o pare, e aí se eu colocar 6, ele vai mostrar apenas o número é par corretamente. E aí, esse é basicamente o funcionamento do escolha caso. E, né, então, só para ficar claro, aqui eu tenho apenas uma linha, né, com escrevo ali, dizendo, mostrando uma frase em tela. Porém, nada impede, né, eu posso ter quantas linhas eu quiser aqui dentro do caso, quantas linhas eu quiser aqui dentro do caso contrário. Aqui é justamente o lugar para eu colocar o bloco de código necessário para ser executado, né, o fluxo necessário do meu programa de acordo com as condições que eu tenho ali. Então, eu posso ter quantas linhas forem necessárias, né, só lembrando, quando for algum caso aqui, né, eu preciso só terminar, né, lá depois de todas as linhas que eu tiver dentro desse bloco, eu preciso finalizar ele com um pare. Fora isso, é tranquilo, assim como no C, né? Eu dentro do bloco aqui entre chaves, eu posso ter também quantas linhas forem necessárias, eu só preciso ter realmente elas dentro desse bloco aqui de abrir e fechar chave, para que ele entenda que aquele bloco ali todo seja executado apenas se a minha condição for atendida, né? Se ela for verdadeira. Então, esse é o funcionamento, né? Assim que funciona as estruturas condicionais, e com elas a gente consegue, então, ter bifurcações, né? A gente pode falar no nosso código, a gente pode ter fluxos diferentes dentro do nosso programa para serem executados dependendo de algum tipo de condição, certo? Então, por hoje era isso. Espero que tenha ficado claro aí também
esses conceitos aí de condicionais. Então a gente chega ao fim aí da nossa terceira aula, né? O nosso terceiro vídeo dessa série aí sobre lógica de programação. E aí a gente fica faltando aí apenas a parte de estrutura de repetição, né? Os laços de repetição, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então é isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de deixar o seu feedback aí também nos comentários, é sempre muito importante, né? Todo tipo de feedback é sempre bem-vindo. Caso não for inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro aí dos vídeos novos, né? De ser avisado aí quando for lançado um novo vídeo. E até a próxima!